Para a igreja, amém? Amém? Louvado seja Deus. Está pegando as nossas Bíblias, está aqui abrindo na palavra da noite, prometo ser breve. Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo 35 em diante. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 em diante. Amém, igreja? Hoje eu quero estar aqui aprendendo um pouco com essa palavra junto com os irmãos acerca das nossas adversidades, das nossas aflições, das nossas provações, porque todo mundo aqui, eu tenho certeza que tem provações na vida e nós precisamos a cada dia aprender com Deus como nos livrar, como passar, como ser aprovado, como nos livrar dessas aflições. E com certeza Deus ele nos dá essa receita dentro da tua palavra. Amém, igreja? Vamos estar lendo em nome de Jesus. A minha Bíblia, o prefácio diz assim: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Poderem tomar os seus assentos em nome de Jesus. Meus irmãos, desde o dia em que me foi dada essa missão de trazer nessa oportunidade hoje a palavra, eu comecei a meditar nessa palavra para tentar entender o que Deus queria que eu falasse com a igreja. E confesso para os irmãos que até então Deus ainda não tinha falado comigo o que eu iria trazer para a igreja. E que somente hoje eu consegui entender o que Deus queria que eu falasse. Porque muitas das vezes, é como já foi mencionado aqui, o coração do homem faz plano, mas a resposta vem de Deus. E eu tive meditando durante a semana na palavra, mas Deus ele não tinha ainda falado no meu coração o que Ele queria que a igreja hoje entendesse. Então eu tive hoje meditando, rapidamente quando eu abri a Bíblia, Deus falou no meu coração: hoje você vai falar com a minha igreja acerca das provações que eles têm passado, acerca das aflições que eles têm sofrido. E hoje você vai falar com eles o que eu quero que eles saibam. Eu quero que eles entendam que a receita para eles serem provados, para a receita para eles se livrarem dessas aprovações, para eles se livrarem das aflições, está dentro da minha palavra. Porque muitos de nós, irmão, muitas das vezes até sabemos que nós precisamos para se livrar das aflições, mas na hora da aflição, é quem está sofrendo que sabe o que está passando, até se esquece de como fazer. Muitas das vezes a gente até ouve dizer: se apega em Deus, se fortalece, segura na mão dele que ele vai te ajudar. Mas muitas das vezes quem fala não sabe aquele que está vivendo. E Deus ele falou no meu coração desta forma: quando a palavra de Deus ela vem mencionando aqui que Jesus, após ele dar um sermão, os ensinamentos, ele junta os seus discípulos e parte para o mar e fala para eles: vamos para outra margem, porque Jesus tinha algo a ser realizado do outro lado. Então eles se juntam, entram no barco, tinha com eles também outros barquinhos. Nenhum dos discípulos sabia o que eles iriam enfrentar naquela travessia. E muitas das vezes, quando nós levantamos a nossa mão para Jesus,
quando nós partimos para a igreja, decidimos seguir Jesus, nós não sabemos aquilo que vem pela frente. Nós achamos muitas das vezes que agora eu sirvo a Jesus, está tudo tranquilo, nada mais vai acontecer de ruim comigo, porque o Salmo 91 me garante. Mas às vezes a gente se engana, porque às vezes acontece coisa assim, irmão, para que nós venhamos ser preparados para receber aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E a Bíblia diz que agora eles entram no barco e começam a fazer aquela travessia, mas de repente no meio daquele mar sobreveio uma grande tempestade de vento, e a Bíblia diz que era tão forte a ponto de as ondas encher aquele barco, e aquele barco começar a querer afundar. Mas eles olham aquela aflição toda, eles começam a questionar, por que está acontecendo isso? E de repente eles olham e veem Jesus dormindo, eles veem Jesus tranquilo naquele barco, eles começam a questionar, será que ele não se importa com a gente? Eu decidi seguir Jesus, eu estou passando por essa prova, e ele fica dormindo, ele se esquece do que a gente está passando, não é possível. Quem aqui nunca parou para se fazer essa pergunta no meio de uma provação? Eu tenho certeza, porque eu já passei, e sei que muitos dos irmãos também já passaram, de repente está no meio de uma adversidade, e se questionar, será que Deus me esqueceu? Será que eu não estou agradando a Deus? Será que Deus ele resolveu agora me abandonar? Ou será que Deus não me ouve? O que eu estou fazendo de errado? Porque eu estou passando por isso? Será que Deus ele resolveu agora me castigar por alguma coisa? Mas não, irmão, muitas das vezes a gente atravessa certo tipo de coisas que Deus ele permite a gente passar para nós amadurecermos. Mas também, como já foi mencionado aqui, tem coisas que a gente passa porque nós mesmos procuramos. Como foi o caso de Jonas, quando ele resolveu se afastar do chamado de Deus. Isso foi um tipo de vento que ele procurou para a sua vida. Ele procurou aquela aprovação que ele passou. Ele procurou ser jogado naquele mar. Ele procurou ser engolido por aquele grande peixe, porque ele não deu ouvido ao chamado de Deus na sua vida. Mas também existem coisas que a gente passa que Deus ele permite, não porque a gente procurou, mas porque a gente precisa amadurecer. Eu tenho certeza, irmão, que aquele vento que os discípulos passaram no meio do mar serviu para amadurecer a fé deles, porque no sermão anterior Jesus tinha proferido as parábolas e tinha falado sobre a fé. Falou, se vocês tiverem a fé do tamanho do grão de mostarda, vocês dirão para esse monte, lança-te daqui para o mar, e isso lhe será feito. Mas agora eles se veem no meio da tempestade e esquecem dos ensinamentos de Jesus. Por isso que Jesus levantou e falou, por que são tão tímidos? Ainda não tendes fé? Jesus falou para ele, muitas das vezes vocês querem achar a resposta no próximo, no outro, mas às vezes a resposta está em você próprio. Basta tu somente, tu levantar a tua voz, tu clamar e você repreender. Muitas das vezes a gente passa coisas porque a gente procura, mas isso aqui foi uma coisa que precisava suceder. Nós temos dentro da Bíblia alguns exemplos de pessoas que receberam alguns tipos de aprovação, não porque procuraram, mas porque precisavam passar para poder alcançar aquilo que Deus tinha prometido. E dentre alguns desses exemplos, eu achei aqui, a história do nosso irmão José, irmão, porque José ele era obediente, José ele não fazia nada que abonasse a conduta, José ele não fazia nada que transgredisse a caminhada dele perante Deus, mas José recebeu uma promessa. Ele recebeu a promessa de governar, ele recebeu a promessa de ser grande, e para ele ser grande, ele precisava passar por coisa para ele amadurecer, e agora ele passa pelas aprovações que ele passou. A Bíblia diz que ele foi jogado dentro de uma cisterna, dentro de um buraco, pelos seus irmãos. Por quê? Porque os seus irmãos tinham inveja dele, mas a Bíblia diz que todo aquele processo serviu para engrandecer o nome de Deus através da vida de José. E às vezes as provações que nós passamos na nossa vida é para engrandecer o nome de Deus, porque muitas das vezes a gente passa por coisas e chega aqui na igreja, aqui no dia de campanha, e a gente levanta a nossa mão e a gente tem fé que a gente vai vencer aquela prova, mas muitas das vezes quando a gente recebe, esquece de contar e dar testemunho para glorificar o nome de Deus. Aí Deus ele pega agora a história de José para glorificar o nome dele dentro da palavra de Deus, para que todos conheçam o poder dele na terra.
A Bíblia diz que José, ele foi vendido por mercadores para o Egito. A Bíblia diz que ele foi vendido para um homem que era chefe da guarda real de Faraó. E dentro dessa casa ele começa a ser perseguido pela sua mulher. E ele não queria ceder à tentação. Ele fugia da tentação daquela mulher. E por ele fugir da tentação, ele foi castigado pelaquela mulher, porque ela levantou uma falsa calúnia sobre a vida dele. E assim ele foi lançado na prisão. Mas ele, em momento nenhum, ele deixou de crer em Deus. Em momento nenhum ele perdeu a visão da promessa, porque ele sabia que se ele saísse da posição, ele perdia a promessa. Mas se ele permanecesse, independente do que estava acontecendo ao redor, Deus iria realizar aquilo que Deus prometeu na vida dele. E dentro da prisão, irmão, ele revelou sonhos para aqueles homens que Deus deu para ele a revelação. Ele não ousou revelar aquele sonho por sua própria sabedoria. Quando ele chega para Faraó, ele diz que o Deus de Israel é quem dá a revelação do sonho. E assim Deus, ele exaltou o nome dele através da vida de José e botou ele como governador naquela terra. Deus deu sabedoria para ele governar aquela terra. Deus deu sabedoria para que ele pudesse armazenar mantimento, não somente para enriquecer o Egito, mas para matar a fome da terra, porque a terra estava sofrendo fome. Deus, às vezes, ele faz você passar por prova para ajudar pessoas, irmão. Às vezes a gente não entende porque estamos passando por coisas na nossa vida. Quando esses discípulos chegaram do outro lado, havia ali um homem que estava terrivelmente demoniado, irmão. Aquele homem, ele estava pulando de sepulcro em sepulcro, prendiam ele em correntes e nada adiantava. Mas quando eles passaram pelaquela provação, e a tempestade se acalmou, e eles chegaram do outro lado, ali Jesus, ele libertou aquele homem juntamente com os discípulos, e eles foram expulsos daquela terra e retornaram para onde eles estavam. Eles fizeram a travessia de volta para o lugar que eles estavam, e ali eles continuaram a fazer aquilo que Jesus tinha chamado eles para fazer. Vamos continuar a pregar o Evangelho, vamos continuar a realizar os milagres. E ali ele pregou, ali ele realizou os milagres que precisava ser realizado para que as pessoas pudessem crer no nome de Deus. Nós temos também a vida de Jó como exemplo, irmão. Jó também era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Nada fez também para merecer aquilo que ele passou. A única coisa que às vezes de repente ele se perguntava era: como eu posso estar passando por isso se eu sirvo ao Deus, Criador do céu e da terra? Mas eu sei que o meu Criador vive e por fim ele se levantará. E ele crendo na promessa, ele crendo em Deus Todo-Poderoso, Deus, ele restituiu para Jó o dobro do que ele tinha. Também Deus tinha propósito dentro disso também. Dentro dessa provação de Jó, Deus tinha o propósito de restaurar em dobro, para que todos pudessem crer que Deus, ele não é limitado àquilo que você pede. Ele também dá aquilo que você não pede, porque ele sabe do que você precisa. Davi, irmão, vivia entre as malhadas. Também era um homem temente, era um jovem temente, era um jovem que andava obediente aos seus pais, obediente a Deus. E quando ele recebe a unção para ser o novo rei de Israel, ele não se engrandece, ele não sai correndo dizendo: eu sou o novo rei de Israel. Ele aguarda o tempo de Deus, e Deus no tempo dele faz Davi passar por aprovações. Antes de ele assumir o trono, ele foi perseguido pelo rei de Israel chamado Saul, e a ponto de Saul querer a morte dele. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele não ousou levantar a espada contra o ungido do Senhor. E chegou no tempo determinado de Davi, Deus exaltou a vida de Davi, colocando ele no trono que lhe era prometido. A Bíblia diz, irmão, que Deus, ele não nos deixa ser tentado além do que nós possamos suportar, irmão. Deus, ele não quer que nenhum de nós se perca. Então a Bíblia diz que junto com a tentação, ele também nos dá o escape, irmão. E que escape é esse? A fé que nós temos nele, para entender que só através dele nós vamos vencer a prova que nós estamos passando. Só através de Jesus, irmão. Muitas das vezes a gente faz do nosso irmão, do nosso próximo, a nossa força. Não, o meu irmão vai resolver esse problema para mim. Não, a minha irmã vai resolver essa questão para mim. E esquecemos de recorrer a Jesus, que é o único que pode, irmão. Porque se você recorrer a Jesus,
com certeza, Deus ele vai levantar alguém para te ajudar nessa terra, seja lá qual for o problema que você estiver passando. Ele vai te dar o livramento, ele vai te dar o escape, para que você entenda que somente Ele pode fazer isso na tua vida. O chamado de Deus para cada um de nós aqui, ele é lindo, irmão. Nós precisamos entender que independente do que nós passamos, Deus tem um propósito na nossa vida, irmão. Deus tem um propósito. Deus não chamou ninguém aqui para poder ser apenas mais um, irmão. Deus ele te chamou. Se você está passando por prova, é porque Ele quer te provar, para te aprovar em alguma coisa, irmão. Porque Ele quer te usar, irmão. Ele quer te usar em alguma área, irmão. E você às vezes não entende. Não, irmão, que nada, eu quero ficar quietinho no meu canto. Eu só quero chegar aqui na igreja, sentar no meu banco, adorar. Está entendendo, irmão? Eu quero chegar aqui, dar a paz do Senhor para os irmãos e ir embora para minha casa. Não, irmão, você está enganado. Porque às vezes o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. A Bíblia diz que aquilo que a gente pensa não é sempre aquilo que Deus quer para a nossa vida. Eu lembro de Elias, irmão, um homem de Deus, um homem profeta, um homem que tinha muita intimidade com Deus. Ele era um homem que ele repreendia rei, botava dedo na cara do rei e falava, tu está errado. Ele era um homem que quando ele subia ao monte, ele clamava a Deus por fogo, Deus descia fogo na hora. Enfrentou os profetas de Baal, de Aserá. Mas a Bíblia diz que chegou um momento na vida dele que ele criou um pensamento, um raciocínio que não era o raciocínio de Deus para a vida dele. E ele se senta debaixo de um zimbro e pede a Deus a morte. Mas a Bíblia diz que Deus envia um anjo e dá para ele um pouco de água e um pedaço de pão e fala, coma e beba, porque muito grande ainda é a sua caminhada. Ele não sabia, mas Deus não tinha morte preparada para ele, porque Deus mais na frente vai tomar ele no redemoinho, vai levar ele aos céus. Às vezes o nosso pensamento não é o pensamento de Deus. Aquilo que a gente quer para a nossa vida, de bom, é agradável aos olhos de Deus, mas a gente não sabe se vai ser aquilo ali que Deus vai nos dar. Às vezes Deus ele diz um não para a gente, e a gente já começa a se questionar, Deus não está me ouvindo, Deus não gosta de mim, eu vou largar tudo, eu vou para o mundo, porque no mundo eu consegui as coisas do meu jeito. Mas não é dessa forma não, irmão, porque a Bíblia diz que tudo vai passar, esse mundo vai passar, o que você conquistar pela sua força nesse mundo vai passar, mas o que vai ficar quando você chegar na glória? Deus ele só vai nos dar aquilo que a gente precisa, irmão, porque às vezes a gente pede coisa a Deus que a gente acha que merece ou que precisa, mas Deus sabe que aquilo ali vai ser perdição para a nossa vida, então Ele prefere dizer um não. Deus ele não é igual a mim, não é igual a você, que às vezes cede a chantagem de um filho. Quando o filho pede, a gente acaba dando, porque o filho ficou triste. Aí às vezes a gente dá um brinquedo para o nosso filho, que vai machucar ele, que vai causar um dano, que vai ferir, mas a gente não pensou na hora de dar. Por quê? Porque a gente só olhou pela tristeza do filho, porque a gente disse para ele o não, então a gente cedeu a chantagem, mas Deus não, irmão. Deus ele não quer que você se fere, Deus ele não quer que você se machuque. Você às vezes se machuca, a gente se fere porque a gente procura pelas nossas próprias mãos, pelas nossas próprias pernas, a gente toma caminho que não era para seguir. Mas se você for pedir direção a Deus, Deus ele vai te dar o caminho correto, irmão, o caminho que nós temos que seguir. E às vezes a gente fala, eu não mereço passar por isso. Às vezes você procurou e acha que não merece, porque às vezes você não ouviu a voz de Deus para tomar a direção correta. Às vezes você pensou em fazer algo, você toma a atitude de fazer, sem antes consultar Deus se é ou se não era para fazer. E assim a gente acaba tomando os nossos tropeços no dia a dia, irmão. Mas aqui dentro da palavra, nós aprendemos que aqueles que foram obedientes, permaneceram fiel no propósito, ainda que passaram por provação, ainda que passaram por aflição, eles não se desviaram do caminho. Lembra de Paulo? Que era perseguidor, passou a ser perseguido. E depois que ele passou a ser perseguido, o que ele passou por causa do Evangelho? Ele libertou uma mulher que tinha o espírito de adivinho, e por isso foi ele e Silas para dentro de uma prisão, para dentro de um cárcere.
foram jogados dentro do cárcere, sem ter feito nada. A Bíblia diz que eles estavam presos em troncos, e eles levaram chibatada nas costas, mas mesmo assim, eles louvaram e oraram ao Senhor, e a Bíblia diz que à meia-noite se veio um tão grande terremoto naquele lugar, que todos que estavam no lugar tiveram as suas cadeias libertas. A aprovação de Paulo e Silas naquele momento serviu para poder trazer benefício para os outros que estavam precisando ser libertos, porque se eles estavam ali inocentes, quem diz que aqueles outros que estavam ali também não eram inocentes? Porque estavam sob um jugo pesado, de um governo pesado, que castigava pessoas inocentes. E Deus, ele resolveu agora, através de Paulo e Silas, trazer libertação para aquele povo. E a gente fica se questionando, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Se você não procurou, irmão, se você entrou dentro de um vento que você não procurou, pode ter certeza, irmão, tem um propósito de Deus nisso aí. Tem um propósito de Deus a ser realizado. Deus quer te usar para libertar alguém. Deus quer te usar para curar alguém. Deus quer te usar para trazer vida a alguém que está precisando. Porque às vezes a gente nem nota, irmão. Às vezes a gente nem nota. Essa que é a verdade. A gente anda na rua e às vezes a gente vê uma pessoa ímpia. Ao invés de a gente ter compaixão daquela alma, a gente condena aquela alma ao inferno. A gente fala, vai morrer, vai para o inferno. Mas não tem coragem de chegar e falar do amor de Cristo para aquela pessoa. Às vezes tem até vergonha, irmão, de chegar e falar, porque acha que vai ser reprimido, porque acha que vai ser julgado por causa do ambiente ou por causa para quem está falando. Mas a Bíblia diz que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. A Bíblia não diz que você tem que ir condenando todos que estão no pecado e falar, você vai para o inferno. A Bíblia diz que nós temos que pregar o amor de Cristo para aquelas pessoas, para que eles possam receber a palavra e vejam a luz de Cristo e venham se converter. Mas a gente, muitas das vezes, faz ao contrário. Muitas das vezes a gente está preocupado com a nossa prova. Estamos na prova, o que importa é eu sair dessa prova. Eu vou olhar para o irmão, nada. Eu estou dentro da aprovação, ninguém olha por mim. Eu vou falar nada, deixa ele para lá, ele que se lasque para lá. Não é assim, irmão. Porque às vezes, aquela pessoa que está precisando ouvir a palavra de Deus através da tua boca, é a chave para você sair daquela aprovação, e você não fala e você permanece na aprovação. Porque você se negou a levar o amor de Cristo além do que você poderia fazer. Você acaba reprimindo aquilo que Deus quer que você faça. A palavra de Deus, ela é liberta. Ela não fica presa a mim, ela não fica presa a você. Você tem a certeza, se você estiver numa prova, porque Deus te colocou com um propósito de fazer algo na vida de alguém, e você não fizer, você vai permanecer na prova, e Deus vai levantar outro, e aquele outro vai receber a libertação da prova, através daquela alma que ele ganhou, e você vai ficar na tua prova. Então nós temos que abrir a nossa mente, irmão, acerca dos que estão ao nosso redor. As pessoas precisam da gente.